Hoje vou te ensinar a como configurar e conectar o seu WhatsApp diretamente a seu agente de inteligência artificial ou fluxo no N8N de uma forma bem simples e rápida. Antes eu preciso explicar um pouco da diferença entre a API oficial do WhatsApp e a API não oficial do WhatsApp. E o que é a API? A API é um código que você precisa, uma senha que você precisa para conectar o WhatsApp no seu fluxo. Sem essa API você não consegue conectar, não tem autorização. O WhatsApp possui uma API oficial, mas essa API oficial ela cobra por mensagens. Então, se você manda muitas mensagens, vai usar ele constantemente, ele vai ficar mais caro do que você usar uma API não oficial, que cobra uma mensalidade fixa por mês. Falando em API não oficial, a API não oficial não é uma API falsificada, é simplesmente uma empresa que não é a Meta do WhatsApp, né? Vamos usar a ZAPI. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos pesquisar aqui no Google. Z espaço API. Vamos procurar aqui, ó. zapi.io. Vamos selecionar ela. O valor atual que ela está cobrando é R$ 99,90. Não estou ganhando nada para poder estar divulgando isso, tá? É só que eu vou usar para fazer um teste, que eu já conheço como ela funciona, ela é bem fácil de mexer. Você consegue usar ela por 2 dias gratuitos, sem precisar cadastrar cartão de crédito. Você vai vir aqui em teste grátis, vai colocar seu nome, e-mail, telefone, depois sua senha, confirme sua senha. Aqui você vai colocar como você conheceu, pode escolher qualquer coisa aqui. Clica não sou robô e clica em criar nova conta. Eu já criei minha conta. Quando você fizer esse passo, você vai receber um e-mail e com 6 números. Você vai copiar esse número e autenticar a sua conta, tá? Ele já vai pedir tudo automaticamente. Aí você vai cair nessa tela aqui. Você vai clicar em instâncias, instância web. Ele vai aparecer para você desse jeito aqui. Você precisa conectar seu WhatsApp, primeiramente. Vou mostrar aqui do meu celular, eu vou gravar a tela dele para você ver como é o passo. Você clica no seu WhatsApp, clica nos 3 pontinhos no canto superior à direita, clica em dispositivos conectados, conectar um novo dispositivo, aqui eu vou autorizar, e vou fazer a leitura do código QR. Escaneei, coloque um nome, ZAPI. Salvar. Beleza, sua conta já está conectada, ela está com um sinalzinho de OK verde aqui. Antes de continuarmos essa configuração, vamos para o fluxo do N8N, para a gente entender melhor como que ele vai funcionar, porque quando eu for te explicar, ficará mais fácil, quando nós formos explicar a configuração. Estamos aqui com um modelo de agente bem simples. Você tem o nó de gatilho, que é um webhook, que vai receber a mensagem do WhatsApp e vai encaminhar essa mensagem para a inteligência artificial, que é o agente. Esse agente vai ler a mensagem, vai respondê-la, e esse nó, o HTTP, vai encaminhar a mensagem, a resposta. Vamos começar aqui do zero. Vamos pegar aqui um novo. Vamos abrir aqui um novo workflow. Vamos clicar em criar workflow. Clica aqui em adicionar gatilho. Vamos adicionar esse aqui, ó, webhook. No webhook ele sempre vai começar com um link mais parecido como este, que vem com várias letras, vários números. Eu quero deixar esse link aqui mais, como que eu falo, mais simples de estar lendo, né? Eu vou vir aqui primeiro, nesse patch, pode apagar, vamos colocar aqui, vamos escrever tudo em minúsculo. WhatsApp.
traço N8N. Para ficar uma URL mais simpática, né? Vamos usar essa URL de teste por enquanto. Aqui em HTTP método, vamos selecionar post e o restante pode deixar do mesmo jeito. Vamos clicar aqui e copiar essa URL, porque com essa URL eu vou apontar o meu fluxo lá dentro do ZAPI. Vamos lá no ZAPI. Pode fechar essa parte aqui. Vou aqui ó, em Webhooks e configurações gerais. Essas opções, ao enviar, ao desconectar, não precisa esquentar a cabeça, tá? Aqui no seu caso, ele vai estar assim, ó. Deixa eu voltar aqui no estado original, que ele vai estar igual ao seu. Quando você acessar a primeira vez, ele vai estar desse jeito, tudo em branco. O mais importante para nós agora é esse aqui, ó, ao receber, porque a gente quer pegar somente as mensagens que nós recebermos, né? Que é a conversa do WhatsApp. Aquele link que nós copiamos, vamos colar ele aqui. Pode ver que ele está no modo teste por enquanto. Aqui embaixo está escrito notificar as enviadas por mim também. O que isso significa? Se eu enviar uma mensagem para mim mesmo, eu irei ser notificado e responderei às mensagens. No meu caso, que eu não tenho outro WhatsApp para poder mandar mensagem para mim mesmo, para a gente poder testar, eu vou ativar ela aqui. Como assim mandar mensagem para mim mesmo? Eu vou entrar aqui no meu WhatsApp e vou enviar a mensagem para mim mesmo, porque eu não tenho outro WhatsApp para testar. Só nesse caso que eu vou deixar ativado. Se você tiver um outro celular para poder mandar mensagem, você não vai ativar isso, tá? Vamos salvar. Agora vamos fazer um teste para ver se está funcionando, né? Vamos salvar aqui o workflow. Vamos clicar aqui em executar para que o webhook fique escutando se vai ter alguma mudança no WhatsApp, alguma mensagem. Vem aqui no seu WhatsApp e manda uma mensagem. Oi. Mensagem enviada. Vamos conferir se foi recebido. Aqui, ó, recebeu. Tem esse Vzinho em verde aqui, positivo. Aqui no item ele passou uma mensagem. Um item. Clico nele novamente. Aqui do lado direito, ele recebeu todas as informações diretamente do ZAPI. Então, tudo que você vai precisar para a gente configurar o restante do fluxo vai estar aqui. Para que eu não precise ficar chamando toda hora o fluxo, eu vou simplesmente fixar esses dados. Para que eu não precise ficar chamando, mandando mensagem, para poder pegar algumas informações. Então, vamos deixar ele fixado. Salva. Vamos clicar aqui em mais e adicionar o corpo da inteligência artificial. Clica aqui em AI Agente. Aqui é o corpo da inteligência artificial. Aqui em Connect Chat, vamos colocar aqui Define Below. Eu vou definir qual é o campo que vai vir para esse prompt. O campo que eu preciso aqui é o campo da mensagem, porque ele recebe a mensagem e ele tem que fazer a leitura dessa mensagem. Então eu tenho que pegar ela aqui do lado esquerdo. No lado esquerdo é onde eu recebi as informações do fluxo. Toda a programação ela tem o campo input, que é o lado esquerdo, que vai receber as informações, os dados, que é esse campo aqui. E o lado direito é o output, que é a saída dos dados, depois de serem tratados. No caso, sempre vai ter então o output, que é a saída, e o meio, que é um programa, no caso aqui vai ser a inteligência artificial. Então eu tenho que passar a mensagem para a inteligência artificial saber o que está sendo perguntado para ela. Vou procurar por... Acho que eu mandei foi um oi, né? Aqui, ó, oi. Objeto, texto. Aqui vai pegar mensagem e vai arrastar essa expressão para aqui o prompt. Beleza, agora quando a mensagem vier, ele vai conseguir ler essa mensagem. Vamos aqui em Chat Model, onde eu vou colocar a inteligência, uma LLM, que é o cérebro da inteligência artificial, para poder responder minhas perguntas, né, minhas mensagens. Vou clicar em esse aqui, vou escolher o Grok, mas podia ser
o OpenAI, pode ser o Google Gemini, mas o Grok aqui ele é gratuito, você só precisa criar a credencial dele. Para criar a credencial e pegar a chave API, você pode acessar aqui os documentos do próprio N8N, que ele vai te mostrar como conseguir essa credencial, ou você pode ir em outros vídeos que eu já tenho aqui no canal que eu mostro como fazer isso, tá? Como eu já tenho a credencial, vamos continuar. Vamos deixar aqui, ele tem várias inteligências artificiais gratuitas, já vou deixar aqui no Llama mesmo, 3, pode deixar ele aqui, salva. Só para testes, vamos escolher uma memória simples do próprio N8N. Aqui eu tenho que localizar qual que é o ID da mensagem, ou qual que é o número que está me mandando essa mensagem. Vou colocar aqui, ó, seção ID. Vou define below, vou procurar quem enviou a mensagem, porque quem envia a mensagem, ele tem o número de celular de quem enviou a mensagem é único, então ele serve como ID. Esse connect de telefone não vai ser aqui. Ó. Vamos pegar, na verdade, vamos pegar o ID da mensagem, que também vai dar certo. Ah, e tem o fone também, vamos pegar pelo fone. Estou indeciso, né? Vamos pegar pelo telefone mesmo. Certo. Agora que vem o X da questão, que é o nó HTTP. Esse nó aqui ele é mais chatinho, mas comigo vocês vão ter um negócio bem mascado. HTTP, clica nele. Aqui ele tem muitos campos a serem preenchidos. Tem uma forma de você conseguir preencher isso automático. É pegando um código, que é esse aqui, ó. Vamos colocar um código aqui, ó, no import call. Vou mostrar onde vamos achar. Mas primeiro deixa eu explicar aqui para vocês onde vai ter essas informações. Aqui em instâncias, instância web, ele tem aqui, ó, o ID da instância, o token da instância. Então todas as informações que você vai precisar vão estar aqui, mas você precisa acessar os documentos aqui do lado esquerdo. Vem aqui do lado esquerdo, procura por documentação. Essa documentação ela vai ensinar você a como configurar o nó HTTP de forma correta. Vamos enviar, por enquanto, somente mensagem de texto simples. Aqui ele está te mostrando o que você vai precisar configurar e como configurar. Aqui, ó, o método vai ter que mudar para post. Deixa eu só arrastar aqui para facilitar. Aqui, ó, método ele está em get, vai ser para post. URL, ele está te informando aqui, ó, a URL vai ser próxima a essa aqui, só que no lugar da sua instância, você vai ter que colocar a sua instância, que é essa aqui, ó, instância. Aqui, ó, no seu token, você tem que colocar no lugar do seu token, o seu token. Aqui, ó, ele está aqui, só copiar. Mas, para você não precisar fazer todo esse processo, ele já te fornece aquele código que eu te falei aqui, ó. Ele já te fornece um código, mas antes de eu te mostrar o código, você tem que criar esta chave aqui, ó, que é esta chave token. Onde você vai encontrar ela? Volta lá no menu principal, clica aqui em segurança e vem aqui, ó, token de segurança da conta. Eu já criei a minha. Vou criar uma novamente para você ver como é que é. Esse número, pessoal, esse número é muito importante. Você não pode passar ele para ninguém, ele é secreto. Você vai copiar ele, vai salvar ele em algum lugar, que nós vamos precisar dele daqui a pouco. Pode salvar. Clica aqui, já copiei, finalizar. Volta lá nos documentos. Agora você vai descer até chegar em código. Aqui, ó, código. Você vai clicar nesse menu hambúrguer e vai procurar por call. Mas esse call, o primeiro que você vai achar, ele não funciona. Ele é um código muito grande. Você tem que procurar o segundo, aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó? Na hora que você clicar nele, você vai ver que o código é bem menor. Vem aqui embaixo, copia ele. Agora você volta lá no fluxo, clica aqui, você pode ver que não tem nada configurado ainda. Clica aqui em Import Call, cola que você copiou,
clica em Import. Olha só, ele já adicionou todas as configurações que você vai precisar. Precisamos agora só fazer algumas alterações. Por exemplo, começando com o URL. Aqui, tá vendo? Sua instância, você tem que colocar a sua instância aqui. Tem que colocar o seu token no lugar dessa palavra aqui, seu token. Volta aqui, ó. Volta em instância web. Clica aqui para abrir a instância. Você não precisa copiar diretamente aqui, ó. Pode vir aqui em cima, aqui, ó, API da instância. Por quê? Ele já copiou para você aqui, já deixou o link pronto. Você vai clicar aqui em copiar, volta no seu workflow, seleciona tudo e dá um Ctrl V. Colou. Certo. Agora, precisamos do Security Token. É aquele token que nós criamos e salvamos separadamente. É esse token aqui que nós pegamos em segurança, lembra? Então, nós salvamos ele aqui. Lembrando que eu vou apagar ele depois, tá? Volta aqui, seleciona tudo e dá um Ctrl V. Importante, ele precisa estar fixed, fixo. Não pode estar em expressão. Mas aqui embaixo temos o número de telefone. Esse número de telefone aqui, ele é o número de telefone que vai ser enviado a resposta. Então, ele não pode ser um valor fixo, ele tem que ser um valor dinâmico. Temos que puxar a informação daquele webhook que veio a mensagem. Como vamos fazer isso? Temos que fazer o fluxo rodar. Vou clicar aqui no webhook, vou desafixar ele, salvar. Vou clicar em executar o webhook e mandar mais uma mensagem no WhatsApp. Eu vou colocar aqui olá. Olá. Vocês podem ver que até agora ele não me respondeu, porque ainda não está pronto a configuração. O fluxo rodou tranquilamente, só não enviou a mensagem. Vamos clicar novamente no HTTP. Agora, do lado esquerdo, eu consigo essas informações dinâmicas. O que eu preciso aqui? Eu preciso do número de telefone que eu vou responder essa mensagem. Onde eu vou conseguir esse número? Aqui no webhook, não é ele que recebe a mensagem? Então, temos que procurar o número de telefone que me enviou a mensagem. Eu tenho quase certeza que vai ser esse, eu sempre me confundo. Deixa eu traduzir aqui, traduzir para português. Aqui é o telefone conectado. Não é esse ainda. Aqui, ó. É esse telefone aqui, ó. Que é o telefone que a gente recebeu a mensagem. Então eu vou apagar esse número e vou puxar essa expressão aqui, ó. Porque é uma expressão dinâmica. Então toda vez que eu receber uma mensagem de um telefone diferente, vai ser o ID daquela conversa. Vamos salvar. Vamos clicar em executar, que estamos testando. Ela ainda não está em automático. Vamos clicar lá, oi. Vamos aguardar. Beleza, ele respondeu. Tá vendo essa mensagem aqui? Welcome to, bem-vindo a ZAPI. Por que ele respondeu isso? Vamos voltar para o fluxo. Clica aqui na solicitação HTTP. Aqui em mensagem. Cadê? Aqui, ó, mensagem. Ele está com uma mensagem fixo. A gente precisa de uma variável. Que variável é essa? É a mensagem que a inteligência artificial acabou de responder. Então eu tenho que vir aqui, ó, em agente e pegar a saída dele, que é o output. Se eu colocar aqui no inglês, aqui, ó, output é a saída da inteligência artificial, é a resposta da inteligência artificial. Eu vou deletar aqui, vou arrastar essa expressão dinâmica. Beleza, agora ele tem a resposta da inteligência artificial. Ele vai pegar a resposta da IA e vai enviar para o ZAPI, e o ZAPI já manda para o nosso WhatsApp. Eu clico em executar, volto no meu WhatsApp, e a resposta está aqui, ó. Oi, tudo bem? Aqui está escrito enviado por uma conta teste gratuita. É porque, como estamos naqueles 2 dias gratuito,
no ZAPI, ele vai ficar mandando essa mensagem junto aqui nas suas mensagens. Caso você escolha fazer o plano, ela vai sumir. Praticamente está pronto, mas antes deixa eu te dar uma dica. Deixa eu voltar aqui para o fluxo. Lembra que nós colocamos aqui o webhook no modo teste? Quando você for pôr este fluxo para trabalhar para o modo funcional, para um cliente ou para você mesmo, você tem que clicar aqui ó, no link produção e copiar este link de produção. E antes disso, você clica aqui em ativar. Senão ele não vai funcionar. Sempre é importante. Você clicou aqui, clicou em produção, selecionou o link, copiou o link. Na hora que você sair, você tem que pegar e sair do workflow. Senão vai dar errado. Porque toda vez que você clicar nele aqui novamente, deixa eu abrir aqui para você. Toda vez que você clicar nele aqui, ele vai voltar aqui em teste, tá vendo? Então você precisa colocar ele em produção, clicar no link, clica fora e já sai dele. Volta lá no ZAPI, você tem que vir aqui em instância, conectado, você tem que voltar aqui no webhook e colocar o link de produção, porque o seu link que está aqui é o de teste. Aqui, ó. Lembra que nós colocamos aquele primeiro link de teste? Então você tem que substituir ele. Ctrl V. Agora ele é o link aqui, oficial do webhook. Vem aqui e salva. Feito esse processo, ele está funcionando. Vamos aqui para o WhatsApp e mandar aqui um olá. Beleza, te respondeu. Só que tem um problema. Ele começa a te responder num ciclo infinito, porque ele está respondendo a si próprio. Vamos aqui no Workflow e vamos desativar ele por enquanto. Senão ele vai ficar respondendo aqui infinitamente. Deixa eu voltar aqui no WhatsApp. Olha o tanto de mensagem que ele mandou automaticamente. Então eu mandei uma mensagem para ele, ele respondeu essa mensagem, ele pegou essa resposta, respondeu a própria resposta, e isso infinitamente. Por quê? Porque ainda não colocamos um filtro entre... Deixa eu mostrar aqui. Não colocamos um filtro entre o webhook e a inteligência artificial. E também a inteligência artificial não tem nada configurado nela. Eu fiz só o básico para você conseguir conectar o seu WhatsApp no seu agente. Aqui, entre o agente, tem que ter pelo menos um if. Aqui, ó, if. Este nó, ele vai filtrar, ele vai escolher o que ele deve mandar. Aqui, ó. O que ele deve mandar para quando a operação for verdadeira, ele vai continuar no fluxo. E quando a operação for falsa, ele vai mandar aqui para falso. Se você não usar ele, não configurar ele, ele vai ficar naquele ciclo, mandando mensagem sobre mensagem. E configurando ele, você também vai impedir que ele mande mensagens para grupos. Porque senão, toda vez que você receber uma mensagem no grupo, a sua inteligência artificial vai ficar respondendo vários grupos. Então você não quer isso, né? Então com o if e sabendo configurar ele, você vai impedir isso. Eu não sei se eu já vou ter postado o vídeo que eu ensino a fazer a configuração do if. Eu aconselho fortemente que você venha no meu canal aqui do YouTube, procure o vídeo onde eu ensino a configurar o if para que não aconteça isso. Eu creio que eu faço vários vídeos e depois edito e vou postando aos poucos. Eu creio que até você ver esse vídeo, eu já estarei com o meu vídeo postado. Você vai encontrar ele aqui, ó, no meu canal. Vem aqui no meu canal, que ele se chama Sua Empresa Automática, e procura pelos vídeos. Pode vir na playlist, vai ter uma playlist também só para ele, tá? Procura pelo vídeo, assista esse vídeo, como configurar o if, isso vai te ajudar demais. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não se esqueça, deixa aí seu like, se inscreva no canal para dar aquela força, isso me ajuda muito e me
incentiva a trazer cada dia mais vídeos como este. Deixe seu comentário para que eu saiba se eu estou ensinando bem, se está ficando dúvidas, e suas dúvidas pode deixar aqui também nos comentários que eu farei o possível para estar te respondendo. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. E bora para o próximo vídeo. Valeu!